Buenos días, amigos de Primero Simposio Internacional sobre Derecho Actual en la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí es lo Grupo 1, Defensa de los Derechos Fundamentales y de los Derechos Humanos, Problemas Migratorios y Crisis de los Refugiados, Problemas Actuales de la Justicia Constitucional y Nuevos Desafíos del Derecho Internacional Público. Meu nome é Caio Silva de Souza e eu gostaria de pedir desculpas aos senhores por não poder estar presencialmente no evento nesta manhã de domingo. Tanto eu quanto a professora Edna Raquel, que escreveu junto comigo este artigo, nós não podemos comparecer neste evento. Da mesma forma, gostaríamos de agradecer à organização pela aprovação do nosso artigo. Vamos tratar acerca de um breve olhar sobre a situação das pessoas com deficiência na América Latina e no Caribe e os desafios que aqui estão colocados. Nesse trabalho, nós verificamos a existência no Brasil e na América Latina e Caribe de uma vasta legislação sobre pessoas com deficiência. Essa legislação está referendada na Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007. No entanto, falta ao poder público a conscientização dessa legislação para garantir a sua aplicabilidade. O nosso referencial teórico foi o professor Boaventura de Souza Santos, dentre outros, que busca compreender como os países viabilizam os direitos das pessoas com deficiência e quais são as políticas públicas que garantem a sua aplicação. No Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, diversos setores da sociedade, diversos órgãos da sociedade civil pressionaram o legislativo para que tivesse regulamentação sobre os direitos sociais estabelecidos na Carta Magna. Com essa regulamentação, existia uma ampliação de direitos e o estabelecimento de meios para o financiamento dessas políticas. Desde então, o poder público encontra dificuldades na política pública voltada para as esferas, das esferas sociais, para as ações nas esferas sociais. Muitos avanços foram conseguidos em quase todas as áreas, mas ainda precisa muito a ser feito. A retirada de cidadania das pessoas com deficiência é um dos mais devastadores problemas sociais enfrentados hoje. Infelizmente, não faz parte do cotidiano da sociedade buscar a mudança desse problema. Faz-se necessária uma discussão ampla do problema, resultando na convergência de alguns aspectos distintos. Esse estudo aborda as diferenças existentes entre a situação brasileira e de outros países, buscando como objetivo principal esclarecer os aspectos na diferença entre as políticas públicas e a aplicação em cada país que tenha uma política voltada para a pessoa com deficiência. Desde a assinatura em 2006 da Convenção, assinatura em 2006 e entrada em vigor em 2007, diversos países têm como agenda política a implementação desses direitos. A Convenção garante às pessoas com deficiência viver na sociedade em igualdade de condições com o resto da população, inclusive garantindo o gozo de seus direitos, requerendo a instalação de uma rede idônea de assistência social e outros serviços e apoios, bem como ajudas técnicas. Analisando por esse prisma, os resultados da exploração das informações disponíveis sobre a situação das pessoas com deficiência na América Latina e Caribe, tendo em vista os censos de 2000 e 2010, bem como outros processos de pesquisa, é notório a comparação e a diferenciação que nós temos entre países aqui na América Latina. Por exemplo, 12% da população da América Latina e Caribe vive pelo menos com uma incapacidade, o que se estima ser 66 milhões de pessoas. Além disso,
essa proporção será aumentada daqui a um tempo, tendo em vista o envelhecimento da população e a mudança no estilo de vida da população. Na maioria dos países, as mulheres registram uma taxa de deficiência mais elevada que a dos homens, especialmente a partir dos 60 anos. Além das mulheres, os grupos que apresentam maior vulnerabilidade econômica e social também têm taxas mais altas de incapacidade. Os idosos, os habitantes das zonas rurais, os povos indígenas e afrodescendentes, bem como as pessoas com menores rendas. No Chile, Costa Rica e México, as pesquisas dos últimos anos mostraram uma incidência de incapacidade proporcionalmente mais alta entre os países pobres à medida que aumenta a idade. Embora a partir dos 40 anos a desigualdade seja evidente, ela se torna especialmente notada a partir dos 60 anos. Isso demonstra que existem fatores de contexto que vão exercendo um efeito cada vez maior conforme se avança o ciclo da vida, onde os recursos econômicos e sociais claramente pesam para poder antecipar-se a uma velhice com maior ou menor autonomia. Por tal razão, são ainda mais importantes as políticas que possam contrabalancear esta diferença de trajetória segundo o nível de renda das pessoas. A qualidade de vida das pessoas com deficiência também está relacionada com o tipo de limitação que devem enfrentar, tanto pela dificuldade ocasionada pelos próprios tipos de deficiência, sensorial, intelectual ou física, como pelas diferenças nas respostas do ambiente em que cada uma delas convive, tendo em vista a capacidade de autocuidado, a adaptação do meio físico, a participação social, oferta de oportunidades educativas e profissionais e respeito do direito à autodeterminação. Segundo informação de 18 países da região, prevalecem as limitações visuais e de mobilidade na América Latina e no Caribe, seguidas pelas deficiências de audição e das dificuldades relacionadas à deficiência intelectual. As dificuldades para atender às necessidades de cuidado das pessoas com deficiência dependem do seu grau de autonomia funcional e de independência, que tem relação com as características dos tipos de deficiência com os quais as pessoas devem viver. Por sua vez, o tipo de deficiência com o qual deve viver uma pessoa influi de maneira acentuada em suas oportunidades de participação social. A informação sobre o auxílio escolar das pessoas com deficiência de 13 a 18 anos em 17 países da América Latina e do Caribe revela uma grande dificuldade de acesso, segundo o tipo de deficiência, tendo em vista que o percentual de acesso vai desde 17% no caso das pessoas com deficiência intelectual em El Salvador até 100% no caso das pessoas com deficiência auditiva nas Bermudas. Quanto aos resultados educacionais, a deficiência visual, auditiva e a dificuldade de locomoção são as limitações que menos atrapalham. Seguindo essa linha, a atividade econômica das pessoas com deficiência varia em função do tipo da sua deficiência, uma vez que em 14 países observa-se que as pessoas com deficiência visual são as que têm maior facilidade de incorporar-se à força de trabalho, superando a participação econômica total das pessoas com deficiência em todos os países, com exceção de Barbados e Santa Lúcia. Segundo o primeiro relatório mundial sobre deficiência da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2011, as pessoas com deficiência necessitam de apoio e assistência para conseguir uma boa qualidade de vida e participar na vida econômica e social em igualdade de oportunidade com outras pessoas. Embora exista uma parcela de pessoas com deficiência na América Latina residindo sozinha, a maioria recebe cuidados e apoios por parte de membros da família com diversos sistemas de convivência. Portanto, a questão da ausência de política pública é hoje o centro da discussão, mas só poderá ser encaminhado com um movimento de construção social no qual o Estado e a sociedade trabalhem em conjunto os direitos de cidadania. No Brasil, examina-se o fracasso do Estado em desenvolver de forma centralizada esse trabalho e propõe-se uma tarefa conjunta que, harmonicamente, una as diferentes formas de contribuição para poder obter resultados mais adequados
transformadores e duradouros, através do apoio institucional do Estado, no cumprimento pleno de seus deveres e da sabedoria das práticas da comunidade. O desconhecimento, o medo, o preconceito e o paternalismo tornaram a discriminação de tal modo banal que em toda parte encontramos seus sinais, nas ruas, no transporte, no ensino, no mercado de trabalho, nos centros de saúde. Essa atitude permeia instituições públicas e privadas e não é percebida como marginalização. E foi dessa inconsciência generalizada que se transformou o que era direito na violência do favor. Essa violência faz parte do olhar da sociedade sobre a pessoa com deficiência, e é como se os que trabalham com a questão estivessem sob o mesmo estigma. O olhar do outro, o olhar de quem se dispõe a escutar o assunto, é o olhar de estar frente a algo que constrange, como já se anunciasse o pedido de esmola. E ninguém gosta de pedir esmola. O direito de cidadania, dado como favor, é uma violência. A esmola do apoio suplicado a projetos e demandas mínimas é uma violência. E é a isso que a pessoa com deficiência está sujeita, a conquistar os seus direitos de cidadania pela vertente do favor. E não é de favores que essa parcela de população precisa, mas sim do cumprimento do dever do Estado de dar acesso aos diferentes serviços que formam e constroem a cidadania de cada um dos cidadãos. O que se precisa do Estado, da sociedade, de cada comunidade é um novo olhar de respeito e a efetiva inclusão. Na mesma linha de entendimento, assevera-se em termos de América Latina, Caribe e do Brasil, a efetividade do direito dos deficientes e de outros direitos prestacionais de seu porte não se alcançam com a simples vigência de norma e, por isso mesmo, não se resolve no plano exclusivamente jurídico, convertendo-se em um problema de verdadeira política dos direitos fundamentais. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia para vocês.